Willow Smith quebrou finalmente o seu silêncio sobre o casamento dos seus pais num vídeo de tendência. A história do casamento irrita-me muito. Sim, apenas a história do casamento como um todo. E o que ele tem representado ao longo dos anos para as mulheres em particular. Se tem acompanhado a história, não é surpresa que as pessoas tenham estado à espera que ela dissesse alguma coisa. Afinal de contas, há anos que vemos a relação de Will e Jada ser vista pelo público. Mas Willow a falar sobre isso? Isso é uma história completamente diferente. Mas por que agora? E o que é que ela tem para partilhar? As revelações de Willow sobre o casamento dos seus pais. Em 2023, uma revelação bombástica de Jada Pinkett Smith mudou tudo o que o público pensava saber sobre um dos casais mais famosos de Hollywood. Jada revelou que ela e Will Smith estavam separados desde 2016, embora continuassem a viver juntos publicamente. Para Willow Smith, a filha mais nova do casal, isso não era novidade. Era uma realidade com a qual ela vivia desde os 15 anos de idade. O público foi apanhado de surpresa, não porque não acreditasse que Will e Jada pudessem ter problemas, mas porque o casal tinha conseguido manter a sua separação em segredo durante 7 anos. Eles participaram de eventos juntos, criaram seus filhos e mantiveram as aparências. Tudo isso enquanto viviam separados. Foi só em 2023 que Jada finalmente deixou o mundo conhecer esse capítulo oculto de suas vidas. Ela estava a promover o seu livro de memórias Worthy, quando falou casualmente sobre o assunto. Ainda estamos a tentar perceber, diz ela. Temos estado a fazer um trabalho realmente pesado juntos. Temos um amor profundo um pelo outro. E vamos descobrir o que isso significa para nós. Willow, que estava a lidar com os desafios da separação dos pais desde 2016, partilhou a sua experiência num episódio de Red Table Talk, o programa de entrevistas em que a família se abre frequentemente sobre questões profundamente pessoais. Willow explicou que, embora tenha sido difícil, os pais tiveram o cuidado de se certificar de que ela e o irmão Jaden estavam bem durante a separação. Lembrou que os pais foram transparentes em relação à sua situação, mas não obrigaram os filhos a escolher um lado. Fizeram sempre da família e dos filhos uma prioridade, mesmo quando o casamento estava a passar por dificuldades. Apesar de o público ter especulado sobre a relação de Will e Jada durante anos, eles apareciam frequentemente em eventos juntos, gerando rumores, mas nunca confirmando a verdade. Willow partilhou que os seus pais nunca pediram o divórcio, apesar da separação, e que não tinham planos para o fazer. Ela explicou que eles sempre estiveram comprometidos com a família. O respeito de Willow pelos pais só aumentou à medida que ela observava como eles lidavam com os desafios do amor, da parceria e da coparentalidade. Ela percebeu que o amor não é apenas ficar junto por causa das aparências. É oferecer apoio um ao outro, independentemente das circunstâncias. Enquanto muitas celebridades optam por manter a sua vida pessoal privada, a família Smith adoptou uma abordagem diferente. Em 2020, Red Table Talk tornou-se a plataforma onde eles compartilharam suas lutas mais íntimas com o mundo. O programa foi apresentado por Jada, Willow e a mãe de Jada, Adrienne Banfield Norris. Foi neste programa que Willow falou abertamente pela primeira vez sobre a separação dos seus pais. Num episódio especial de 2020, intitulado Marriage in Crisis, Willow falou sobre como a notícia da separação dos pais a afetou na adolescência. Ela explicou que, embora ouvir sobre problemas conjugais de amigos seja uma coisa, vivenciá-los em primeira mão com seus próprios pais era uma questão totalmente diferente. Descreveu como foi difícil processar a separação, mas também reconheceu que isso lhe ensinou lições valiosas sobre vulnerabilidade e comunicação. Ela expressou que aprendeu muito com eles, enfatizando que o amor não é apenas ficar juntos. Em vez disso, envolve trabalhar nos momentos mais difíceis, mesmo sob o escrutínio dos olhos do público. A honestidade que Will e Jada demonstraram na conversa à mesa vermelha repercutiu-se em milhões de telespectadores que seguiram a sua relação durante anos. Além disso, as declarações honestas de Willow sobre os problemas de relacionamento dos seus pais demonstraram um nível de maturidade superior à sua idade. Explicou como aceitou a separação deles e como isso moldou a sua visão do amor e do compromisso. Ela reconheceu que, às vezes, o amor pode ser confuso, mas enfatizou que isso não significa que seja menos real. Em 2016, quando Jada Pinkett Smith revelou pela primeira vez aos seus filhos que ela e Will se tinham separado, foi um ponto de viragem para a família. Com apenas 15 anos de idade, Willow tinha idade suficiente para compreender o que estava a acontecer, mas era suficientemente jovem para sentir o peso emocional de tudo isto. Ela refere-se a este período como os dias maus. Durante uma entrevista emotiva, anos mais tarde, Willow refletiu sobre a forma como estas experiências desafiantes influenciaram a sua compreensão das relações. Mencionou que havia dias em que queria fechar tudo, mas reconheceu a necessidade de confrontar os seus sentimentos e aprender a lidar com a dor. Willow deu crédito aos pais
por terem dado a ela e a Jaden o espaço para processarem os seus sentimentos ao seu próprio ritmo. Nunca a forçaram a escolher um lado, o que a ajudou a evitar o ressentimento que muitas vezes se acumula nas crianças durante as separações parentais. Em vez disso, Will e Jada incentivaram uma comunicação aberta e honesta. Deixaram-nos sentir o que precisávamos de sentir, disse Willow, mas estavam sempre presentes, certificando-se de que sabíamos que éramos amados. Este período foi particularmente difícil, devido ao intenso escrutínio público em torno da família. Sempre que Jada ou Will apareciam em público, os meios de comunicação social especulavam sobre o estado do seu casamento, com as manchetes a dissecar todos os seus movimentos. Willow dava por si frequentemente apanhada, no meio da pressão mediática que envolvia a sua família. Reconhecia que era um desafio quando o mundo tinha opiniões sobre a sua família, mas compreendia que os seus pais estavam a fazer o melhor que podiam para os proteger, mesmo que nem sempre parecesse assim para as pessoas de fora. Em 2020, o mundo soube do envolvimento de Jada Pinkett Smith com o cantor August Alsina, e a revelação tornou-se uma das histórias de celebridades mais comentadas do ano. Em 10 de julho de 2020, Jada e Will sentaram-se para um episódio especial de Red Table Talk, onde discutiram a situação de forma aberta e honesta. Foi aqui que Jada usou a palavra emaranhamento para descrever seu relacionamento com Alsina, e o termo rapidamente se tornou viral. Para muitos fãs, foi chocante ouvir uma admissão tão honesta de um casal que estava casado há mais de 2 décadas. No entanto, para Willow, esse momento foi uma fonte de orgulho. Ela observou numa entrevista posterior que poucas pessoas têm a capacidade de ser tão genuínas, reconhecendo que é preciso uma quantidade significativa de coragem para discutir abertamente os próprios erros num fórum tão público. Willow elogiou seus pais pela sua vontade de enfrentar abertamente os seus problemas de relacionamento, mesmo quando isso significava enfrentar duras críticas. A internet explodiu com piadas e memes sobre o entrelaçamento, mas Willow continuou a apoiar os pais. Ela observou que toda a gente passa por momentos difíceis, mas nem todos têm a coragem de os discutir abertamente. Para Willow, a transparência que os seus pais demonstraram na Red Table Talk foi um reflexo do seu compromisso com a autenticidade. Ela reconheceu que eles podiam ter escondido as suas dificuldades, mas optaram por ser abertos, uma decisão que ela respeitou profundamente. Willow sublinhou que a vontade dos pais de enfrentar diretamente os seus problemas foi uma lição valiosa para ela. Explicou que os pais lhe ensinaram que é aceitável ter defeitos e cometer erros. O que realmente importa é como a pessoa cresce a partir dessas experiências, disse ela. Ao ver o casamento dos seus pais evoluir ao longo dos anos, Willow adquiriu uma perspectiva única sobre o amor e o compromisso. Embora muitas pessoas possam ter considerado a relação dos pais invulgar, Willow viu-a como uma prova de como o casamento pode ser complexo. Numa entrevista em 2021, Willow afirmou que não existe uma abordagem universal para as relações e sublinhou a importância de descobrir o que funciona para si próprio, mesmo que seja diferente das expectativas da sociedade. Willow explicou que a decisão dos seus pais de se separarem foi dolorosa. No entanto, a decisão deles de se manterem empenhados um no outro e na família foi algo que ela admirou profundamente. Ela observou que eles nunca desistiram um do outro, mesmo em tempos difíceis. Para ela, é assim que é o verdadeiro amor. Ficar ao lado de alguém, mesmo quando a situação é complicada. Para Willow, o empenhamento dos pais no crescimento e na compreensão influenciou a sua abordagem às relações. Explicou que eles lhe ensinaram que a perfeição é um mito e que o que realmente importa é a forma como se gerem os desafios que surgem. Willow reconheceu que o casamento dos seus pais nem sempre foi fácil, mas é precisamente por isso que ela o respeita tanto. Ela enfatizou que o amor verdadeiro não é sobre tudo ser perfeito o tempo todo. É sobre aprender e crescer juntos, mesmo quando as circunstâncias não são as ideais. Entretanto, crescer como filha de 2 das maiores estrelas de Hollywood não foi fácil para Willow. Desde pequena estava habituada a ver os pais em tapetes vermelhos, capas de revistas e ecrãs de cinema. Mas, à medida que foi crescendo, Willow começou a ver os pais sob uma nova luz. Não como celebridades, mas como indivíduos diferentes com as suas próprias lutas e pontos fortes. Para mim, eles não são apenas Will Smith e Jada Pinkett Smith, explicou Willow numa entrevista. São a minha mãe e o meu pai e são humanos. À medida que Willow crescia, desenvolveu uma compreensão mais profunda dos desafios que os seus pais enfrentavam na sua relação. Refletiu sobre a facilidade com que se escrutinam as pessoas, especialmente as que estão sob o olhar do público. No entanto, reconheceu que, tal como toda a gente, os seus pais estavam simplesmente a tentar encontrar o seu caminho na vida e a resolver os seus problemas. Esta mudança de perspectiva permitiu a Willow desenvolver uma empatia mais profunda pelos seus pais.
Reconheceu que eles tinham passado por muita coisa e sentiu-se orgulhosa deles por não terem deixado que essas lutas os destruíssem. As suas palavras demonstram a sua profunda compreensão dos desafios que os pais enfrentaram, quer como casal, quer como indivíduos. Apesar do escrutínio público e das controvérsias em torno da relação de Will e Jada, o seu compromisso para com a família nunca mudou. Willow Smith expressou muitas vezes a sua admiração pela capacidade dos seus pais de se manterem fortes e unidos perante a adversidade. Ela observou que, apesar de tudo o que passaram, eles sempre encontram o caminho de volta um para o outro. Para Willow, a força dos pais mostra o seu amor e empenho, mesmo quando a sua relação não é como o típico casamento que muitas pessoas esperam. Um dos exemplos mais públicos dessa resiliência veio após o envolvimento de Jada com o cantor August Alsina, um relacionamento que Jada discutiu abertamente no Red Table Talk em 2020. Muitos pensaram que o escândalo iria separar o casal, mas, em vez disso, aproximou-os. Em vez de permitir que a questão separasse a sua família, Will e Jada confrontaram a situação diretamente, optando por trabalhar em equipa. Willow expressou sua admiração pela decisão deles, observando que eles poderiam ter se afastado, mas preferiram lutar um pelo outro. Ela respeita profundamente a capacidade dos pais de enfrentarem os seus problemas juntos e crescerem com essas experiências. Partilhou que eles lhe ensinaram que o amor não tem a ver com evitar problemas, pelo contrário, tem a ver com estar disposto a enfrentar esses desafios e aprender com eles. Para Willow, essa compreensão do amor e da força influenciou a forma como ela lida com relacionamentos e desafios em sua própria vida. Os prêmios da Academia de 2022 serão para sempre recordados por um dos momentos mais chocantes e controversos da história dos Oscars. A noite em que Will Smith esbofeteou o comediante Chris Rock em palco. O incidente ocorreu depois que Chris Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada, referindo-se à sua calvície, que é causada pela alopecia, uma condição médica sobre a qual ela foi aberta no Red Table Talk. Will, visivelmente aborrecido com o comentário, subiu ao palco e deu uma bofetada a Rock. Para Willow, o incidente dos Oscars foi mais do que apenas um momento de embaraço familiar. Representou a intensa pressão a que o pai estava sujeito há anos. Numa entrevista após o evento, Willow salientou que as pessoas se esquecem frequentemente que não são apenas personagens de um filme. São indivíduos reais, com emoções genuínas, e por vezes, essa pressão pode tornar-se avassaladora. Ela não desculpou as ações do pai, mas salientou o peso emocional que ele estava a carregar. O momento foi uma oportunidade para Willow refletir sobre as expectativas do público em relação à sua família. O ato de Will foi recebido com críticas generalizadas, e a sua reputação pessoal foi afetada. Mas para Willow, o incidente mostrou a tensão muito real de viver a vida aos olhos do público. Ela reconheceu que toda a gente tem os seus pontos de ruptura, e que, por vezes, as emoções podem dominar-nos. Após a bofetada nos Oscars, Will pediu desculpas públicas a Chris Rock, explicando que as suas emoções levaram a melhor naquele momento. Afastou-se dos olhos do público durante algum tempo, concentrando-se na sua saúde mental e no seu bem-estar. Willow, por sua vez, usou o incidente como uma lição sobre a importância de lidar com as emoções e o estresse antes que se transformem em algo incontrolável. Ela enfatizou a necessidade de cuidar de si mesmo emocional e mentalmente, observando que não fazer isso pode levar a resultados lamentáveis. Apesar das consequências da bofetada, Willow continua orgulhosa da forma como a sua família se uniu depois disso. Ela enfatizou que eles sempre se apoiam, independentemente das circunstâncias, e que a união é a coisa mais importante para eles. Os Smiths, mais uma vez, demonstraram a sua resiliência perante o escrutínio público, apoiando-se uns nos outros para ultrapassarem as difíceis consequências do incidente dos Oscars. Enquanto Willow assistia à jornada única dos seus pais, a sua compreensão do amor, do casamento e das relações mudou de muitas formas. Ao crescer na ribalta, com o mundo a observar constantemente todos os aspectos das suas vidas, Willow aprendeu desde cedo que o amor nem sempre é tão simples como parece. Numa entrevista após o incidente dos Oscars, Willow explicou que os seus pais lhe ensinaram que o amor pode assumir muitas formas diferentes. Ela admira muito a forma como seus pais aceitaram as mudanças na sua relação, mesmo que não se enquadrem na ideia tradicional de casamento. Ela disse que eles demonstraram que as relações não têm a ver com perfeição. Pelo contrário, tem a ver com crescimento e com o facto de se apoiarem um ao outro em momentos difíceis. Para Willow, a relação dos seus pais é um ótimo exemplo de como duas pessoas podem continuar a apoiar-se mutuamente nos altos e baixos da vida, mesmo que a sua relação seja diferente do que era antes. Ela observou que eles encontraram uma forma de se amarem de forma única, o que é algo que ela respeita verdadeiramente. Willow aprendeu muito com a relação dos seus pais. Mas o que é que sabemos sobre a sua vida pessoal? Willow Smith fala sobre a sua vida privada. Willow Camille Rain Smith nasceu a 31 de outubro de 2000,
no seio de uma das famílias mais famosas de Hollywood. Ela mencionou muitas vezes que o facto de estar constantemente sob o olhar do público tornou os seus primeiros anos de vida difíceis e difíceis. Imagine crescer tendo como pais duas das maiores estrelas de Hollywood. Willow Smith, filha de Will Smith, e Jada Pinkett Smith, teve essa experiência exata e, embora possa parecer bonita vista de fora, veio com o seu próprio conjunto de desafios. Num episódio de 2020 da Red Table Talk, Willow falou sobre as dificuldades de crescer com pais famosos. Ela explicou que as pessoas ao seu redor esperavam demais dela ou faziam julgamentos sobre ela sem realmente saber quem ela era. À medida que foi crescendo, começou a ver os seus pais como mais do que simples celebridades. Eram pessoas reais, com as suas próprias lutas, defeitos e esforços para navegar pela vida, enquanto criavam os seus filhos sob as luzes da ribalta. Durante a adolescência, a visão de Willow sobre seus pais mudou. Numa entrevista em 2021, ela disse que percebeu que os pais estavam a dar o seu melhor numa situação muito difícil. Ao vê-los como seres humanos em vez de estrelas, ela conseguiu formar uma ligação mais profunda com eles à medida que amadurecia. Mas não se tratava apenas dos seus pais. Desde muito jovem, Willow lutou contra problemas de saúde mental. Por trás de sua aparência confiante, havia uma garota lutando contra a ansiedade e a depressão. Num episódio de 2020 da Red Table Talk, ela revelou que esses desafios começaram após o lançamento do seu primeiro single, Whip My Hair, em 2010. Com apenas 10 anos de idade, Willow se viu sob intensa pressão, sentindo-se oprimida pela fama repentina. Ela admitiu que perdeu o controle sobre a sua vida durante esse período. As coisas tornaram-se ainda mais sombrias quando Willow se voltou para a automutilação. Em um episódio de 2018 do Red Table Talk, ela compartilhou que começou a se cortar quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela explicou que sentiu como se tivesse perdido a sanidade por um momento. O corte foi uma forma de lidar com as emoções e expectativas avassaladoras com as quais ela não sabia como lidar. Agora, o caminho de Willow para a cura não foi fácil, mas era um caminho que ela precisava de percorrer. Um ponto de viragem fundamental foi uma conversa honesta com os seus pais sobre saúde mental. A sua mãe, Jada Pinkett Smith, que tinha crescido num ambiente muito mais duro, teve inicialmente dificuldade em compreender os problemas de ansiedade de Willow. Willow explicou que, no início, Jada não conseguia compreender totalmente as suas dificuldades, pensando que eram pequenas, quando comparadas com as dificuldades que ela tinha enfrentado na infância. Mas com o passar do tempo, à medida que falavam mais abertamente, Jada começou a ver as coisas da perspectiva de Willow, e como resultado, a sua ligação aprofundou-se. O percurso de Willow através dos problemas de saúde mental e da automutilação tornou-a uma inspiração para os jovens que lidam com problemas semelhantes. Numa entrevista de 2020, ela mencionou a importância de pedir ajuda e de não ter medo de falar sobre o que se está a passar. Uma forma que Willow encontrou para canalizar as suas emoções foi através da arte. Em 2020, juntou-se ao seu amigo Tyler Cole para criar The Anxiety, um projeto de arte experimental e um álbum que explora as diferentes fases da ansiedade. Este projeto não foi apenas uma saída criativa para Willow, serviu também como um processo terapêutico, ajudando-a a trabalhar as suas próprias emoções. The Anxiety ressoou profundamente com outras pessoas que lutam com problemas de saúde mental. O projeto combinou música e arte visual para captar os desafios emocionais que as pessoas com ansiedade frequentemente experimentam. Para Willow, trabalhar neste projeto ajudou-a a processar as suas próprias batalhas contra a ansiedade e a depressão, permitindo-lhe libertar emoções que se tinham acumulado ao longo do tempo. O impacto de The Anxiety foi além da cura pessoal de Willow. O projeto deu início a conversas importantes sobre saúde mental entre os jovens. Muitos contactaram Willow, agradecendo-lhe por ter dado voz àqueles que se sentiam presos nas suas próprias mentes. A sua abertura e honestidade tornaram-na um modelo para os outros, mostrando que a dor pode ser transformada em algo criativo e significativo. Além disso, Willow também partilhou a sua perspectiva sobre as relações. Ela adopta uma abordagem não tradicional às relações mútuas. No episódio de 2021 da Red Table Talk, Willow falou sobre o seu estilo de vida poliamoroso. Ela acredita que o poliamor é sobre a liberdade de amar várias pessoas de forma aberta e honesta. Com o poliamor, sinto que a base principal é a liberdade de ser capaz de criar um estilo de relacionamento que funcione para você e não apenas entrar na monogamia, porque é isso que todos ao seu redor dizem que é a coisa certa a fazer, disse ela. Willow deixou claro que o poliamor, para ela, não tem a ver com ter muitos parceiros sexuais, o que é um equívoco comum. Em vez disso, trata-se de estabelecer relações profundas, amorosas e de confiança com mais do que uma pessoa. Willow partilhou que começou a interessar-se pelo poliamor através dos seus amigos, que praticavam relações não tradicionais.
Em tom de brincadeira, ela observou que, apesar de ser a única do seu grupo de amigas que se identificava como poliamorosa, tinha menos atividade sexual do que qualquer uma delas. As opiniões de Willow sobre relacionamentos desafiaram as ideias tradicionais de monogamia. Durante o episódio da conversa à mesa vermelha, Jada admitiu que nunca tinha considerado o poliamor, mas que compreendia por que é que Willow via as coisas de forma diferente. Jada até reconheceu que, embora a monogamia funcione para alguns, deve ser uma escolha, não uma expectativa. Para Willow, o importante é sermos fiéis a nós próprios e não nos forçarmos a seguir um padrão que não nos serve. A abertura de Willow sobre as pressões da fama e o seu estilo de vida pessoal deu-lhe uma plataforma para ajudar os outros. Numa entrevista em 2021, ela expressou o seu desejo de apoiar outros artistas a encontrarem as suas próprias vozes. Ela compreende como pode ser fácil perder-se quando todos estão a observar todos os seus movimentos, mas acredita que é crucial manter-se firme. Uma das formas como Willow tem apoiado outros artistas é encorajando-os a dar prioridade à sua saúde mental. Em 2024, quando Childish Gambino, Donald Glover, adiou a sua digressão conjunta por motivos de saúde, Willow foi uma das primeiras a mostrar publicamente o seu apoio. Ela enfatizou que a saúde pessoal deve sempre vir em primeiro lugar e garantiu aos fãs que eles se apresentariam quando fosse a hora certa. A defesa de Willow da saúde mental e do autocuidado inspirou muitos jovens artistas a dar prioridade ao seu bem-estar, mesmo que isso signifique afastar-se dos holofotes por algum tempo. Ela acredita que a fama nunca deve vir à custa da saúde mental ou emocional, e tem falado muito sobre estabelecer limites para proteger a sua paz. Apesar de a família Smith ter estado sob o olhar do público durante anos, os seus laços permanecem fortes. Willow tem falado frequentemente sobre a sua relação próxima com seu meio-irmão, Trey Smith, que é filho de Will de um casamento anterior. Apesar dos desafios de serem de famílias diferentes, Willow e Trey formaram um vínculo especial e permaneceram próximos ao longo dos anos. Em 2022, Willow falou sobre o quanto ela valoriza seu relacionamento com Trey, dizendo que ele sempre esteve lá para ela. Trey dedica-se ao desporto e aos negócios, e Willow é apaixonada pela música. No entanto, a sua ligação permanece forte, apesar das suas diferentes carreiras. Willow falou em entrevistas sobre a forma como a família Smith passa frequentemente tempo junta. Numa entrevista em 2021, partilhou clipes de uma das suas viagens ao México, o que levou o público a rir com alguns dos momentos engraçados captados. Willow enfatizou que, apesar dos desafios individuais que cada um deles enfrentou, os Smiths sempre voltam juntos como uma família unida. Willow aprendeu a lidar com o escrutínio que advém do facto de fazer parte de uma das famílias mais famosas de Hollywood. Ao longo dos anos, ela desenvolveu uma perspectiva mais saudável sobre a atenção que a sua família recebe. Numa entrevista em 2022, Willow explicou que aprendeu a não deixar que o interesse do público pela sua família a incomode. Ela compreende que as pessoas vão sempre falar, mas isso não define quem ela é ou como vive a sua vida. Para Willow, o importante é manter-se fiel a si própria e viver autenticamente, independentemente do que os outros pensam. Esta abordagem única à fama é algo que Willow aprendeu com os seus pais, que lidaram com os altos e baixos da vida pública durante décadas. Ela atribui-lhes o mérito de a terem ensinado a ser forte na sua identidade e a lembrar-se de que o mais importante é o que ela sabe ser verdade, não o que os outros dizem. A capacidade de Willow de lidar com as críticas e a atenção que vem com a fama foi testada muitas vezes ao longo dos anos. Embora tenha tido momentos de luta, agora ela sabe quem é e o que defende. Ela acredita que tudo se resume a viver a sua verdade e ter confiança nessa verdade. A fama é uma parte do legado da família Smith, mas em vez de fugir dela, Willow abraçou-a nos seus próprios termos. Não importa quanta atenção pública eles recebam, a família Smith permanece fundamentada em seu vínculo próximo. Em 2023, Willow compartilhou uma foto de toda a família em um dia de praia. Ela estava ao lado de seus pais, seu irmão Jaden e seu meio-irmão Trey, desfrutando de algum tempo de inatividade juntos. Para Willow, momentos como este lembram-lhe que, acima de tudo, a família é tudo. Ela fala muitas vezes sobre a importância de manter essas ligações, explicando que, aconteça o que acontecer, eles apoiam-se sempre uns aos outros. Agora que Willow Smith deu um raro vislumbre de sua vida privada, todos os olhos estão voltados para o que seu próximo capítulo trará. Sonhando com o Grammy. Com apenas 7 anos de idade, Willow Smith estreou-se como atriz ao lado do seu pai, Will Smith, em I Am Legend, 2007. Foi um grande momento para Willow, pois ela mostrou seu talento diante de milhões de pessoas. Mesmo com tão pouca idade, ela conquistou corações, deixando as pessoas curiosas para saber se ela seguiria o caminho lendário do pai em Hollywood. Mas Willow tinha os seus próprios sonhos. Embora a representação lhe tenha dado um começo, era a música que realmente lhe dizia algo. Ela não estava interessada em continuar a ser uma criança ator. Ela queria algo maior, algo mais ligado a quem ela realmente era.
O amor de Willow pela música foi inspirado pela sua mãe, Jada Pinkett Smith, e pela sua banda, Wicked Wisdom. A paixão de Jada pelo rock alternativo teve uma forte influência em Willow, despertando o seu interesse pelo gênero. Embora muitos não o soubessem, Willow estava silenciosamente a fazer experiências com música nos bastidores, aprendendo com os diferentes sons que a mãe lhe apresentava. Willow uma vez explicou que ver sua mãe criar e tocar música a levou a quebrar seus próprios limites. A combinação de rock pesado e metal de Wicked Wisdom causou uma impressão duradoura em Willow, e não demorou muito para que sua própria música começasse a refletir essa mesma energia. As suas actuações e álbuns atuais mostram esta forte influência, e os fãs adoram a forma como ela mistura o rock e os estilos alternativos. Com apenas 9 anos de idade, Willow entrou no mundo da música com seu single de sucesso Whip My Hair, em 2010. A canção foi divulgada em todo o lado, com a sua mensagem cativante sobre sermos nós próprios. De um dia para o outro, Willow tornou-se uma grande estrela. Mas a fama não foi só diversão para ela. A pressão de estar no centro das atenções pesava muito sobre Willow. Quando tinha 11 anos, Willow sentia-se sobrecarregada. Durante um período difícil, rapou a cabeça quando estava em digressão. Mais tarde, descreveu esse momento como a altura mais negra da sua vida. Cortar o cabelo era a sua forma de retomar o controle da sua vida. Ela sentiu que precisava de fazer isto para se encontrar e afastar-se da imagem de estrela infantil pela qual era conhecida. Embora Whip My Hair a tenha tornado famosa, foi a sua canção Wait a Minute que a levou a um nível totalmente novo. Esta faixa, parte do seu álbum de 2015, Ardipithecus, tornou-se um sucesso lento, ganhando mais de 1 bilhão de streams. Esta conquista fez de Willow a primeira da sua família a atingir um marco tão grande. Wait a Minute tornou-se especialmente popular no TikTok, onde milhões de utilizadores abraçaram a sua batida divertida e as suas letras pensativas. Numa entrevista em 2023, Willow disse que parecia irreal que uma canção que ela tinha feito anos antes ainda se relacionasse com tantas pessoas. Esse sucesso confirmou que Willow era muito mais do que apenas uma estrela infantil. Ela era uma artista talentosa. Entretanto, a relação de Willow com seu irmão Jaden sempre foi uma parte fundamental da sua vida. Eles não são apenas família, mas também parceiros criativos. Os dois já actuaram juntos muitas vezes, partilhando uma energia em palco que os fãs adoram. Quer seja em festivais ou noutros eventos, apoiam sempre o trabalho artístico um do outro. Willow mencionou que ela e Jaden são os maiores apoiantes um do outro. Os fãs adoram vê-los atuar juntos, incentivando-se mutuamente a fazer melhor, e as suas actuações em conjunto tornaram-se uma parte emocionante das suas carreiras. À medida que a carreira de Willow decolou, ela começou a trabalhar com outros grandes nomes da música. Uma das suas colaborações mais interessantes foi com Billie Eilish. Em 2021, Willow juntou-se a Billie na sua digressão, actuando para audiências esgotadas em todo o país. Willow disse que atuar com Billie foi especial, porque não só se ligaram musicalmente, como também formaram uma estreita amizade. Willow partilhou que atuar com Billie foi uma experiência incrível, e que os fãs estavam entusiasmados por ver as duas artistas trabalharem juntas. A sua parceria ajudou Willow a continuar a aumentar a sua presença na indústria musical, e desde então, tornou-se uma figura importante na música moderna. O sentido único de moda de Willow também chamou a atenção das pessoas. Ela é conhecida pelos seus vestidos elegantes e personalizados, e pelos seus penteados únicos, que refletem o seu estilo e expressão pessoais. Numa entrevista em 2024, Willow enfatizou que a moda é apenas mais uma forma de se expressar. Ao longo dos anos, o seu sentido de moda único colocou-a em muitas listas de mais bem vestidas em grandes eventos. O sentido de moda de Willow anda de mãos dadas com a sua música, tornando-a um ícone de estilo para os fãs que adoram a sua confiança. Quer esteja a atuar em palco ou a desfilar na passadeira vermelha, as suas roupas arrojadas combinam sempre com a energia da sua música, mostrando a sua criatividade em todos os sentidos. Um dos momentos mais memoráveis da carreira de Willow foi a sua atuação no festival Outside Lands, 2024. A sua atuação excepcional e emotiva recebeu elogios tanto dos fãs como da crítica. Até o seu pai, Will Smith, publicou orgulhosamente um vídeo da sua atuação, chamando-lhe um momento de orgulho do pai. A atuação no Outside Lands foi um enorme sucesso, com muitos fãs a considerarem-na uma das melhores de sempre. A sua presença em palco foi magnética, e era claro que Willow tinha atingido um novo nível na sua carreira musical. Com sua voz forte e energia poderosa no palco, ela provou que estava pronta para dominar o mundo da música. À medida que a carreira de Willow continua a crescer, os seus fãs têm um grande objetivo para ela, um Grammy. Com o lançamento do seu último álbum e uma versão deluxe com novas canções, os seus apoiantes esperam ansiosamente pela sua nomeação para os Grammy. Os fãs têm estado a aplaudi-la, com muitos a dizerem: "Ganha esse Grammy, Willow."
Em setembro de 2024, Willow anunciou o lançamento de uma versão especial de seu álbum, que já recebeu ótimas críticas. Ela partilhou seu entusiasmo no Instagram, dizendo que mal podia esperar para que todos ouvissem a nova música em que tem estado a trabalhar. À medida que cresce o entusiasmo, pelas suas perspectivas de ganhar um Grammy, os seus fãs apoiam-na a cada passo do caminho, à espera da sua próxima grande conquista. Com tantos destaques na carreira, não é de surpreender que os sonhos de Willow com o Grammy pareçam estar ao alcance. A sua voz única, a sua música destemida e a sua profunda ligação à sua arte fizeram dela um destaque no mundo da música. À medida que avança na sua carreira, uma coisa é certa: Willow Smith é um talento a ter em conta, e o Grammy pode estar mais perto do que pensamos. Obrigado por assistir. Se gostou de ver este vídeo, clique numa das caixas que estão a passar no seu ecrã para ver mais conteúdos semelhantes.